Hoje, nesse bate-papo aqui nosso que nós temos no Digestivo Podcast, a gente vai conversar com o advogado Thiago Pedroso de Oliveira. E é um tema que impacta diretamente a organização das nossas cidades, a qualidade dos serviços que usamos todos os dias, tá, gente? Compartilhamento de infraestrutura entre distribuidora de energia elétrica e empresas de telecomunicações. É o que fica nos postes aí, essa sociedade, digamos assim, esse compartilhamento dos dois segmentos, né? E quem está conosco é o advogado, o Thiago Pedroso de Oliveira, especialista com atuação nacional e ampla experiência junto ao Ministério Público, agências reguladoras e prefeituras também. Thiago, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu já vou te fazer a primeira pergunta. O que mudou com a regulação conjunta da ANEEL e Anatel em 2022 sobre o uso compartilhado de postes e quais os principais desafios jurídicos que isso trouxe? Esse é um ponto importante. Em setembro de 2022, com a Resolução Normativa 1044, a ANEEL e a Anatel elas deram um passo importante ao estruturar uma regulação conjunta sobre o uso e compartilhamento de postes. Essa mudança ela veio para organizar a ocupação e combater o uso irregular e definir regras mais claras e mais justas, né? Tanto para o compartilhante como para o compartilhado. Hoje, as empresas de telecomunicações elas precisam regular suas ocupações e o valor cobrado pelo ponto de fixação, pela distribuidora de energia, ela deve seguir uma metodologia orientada em custos. E além disso surgiram, né, figuras como o posteiro, né, que é uma figura jurídica ainda em discussão, que seria criada para gerenciar e intermediar esses contratos, né? E os exploradores de infraestrutura, que, digamos assim, seria para gerenciar comercialmente, eles iam atuar como um intermediário, ajudariam a gerir e a fiscalizar esses contratos, né? Mas, apesar dos avanços, surgiram desafios jurídicos relevantes, como, por exemplo, o conflito, né, entre a ANEEL e a Anatel sobre critérios técnicos e valores a serem empreendidos, né? A dificuldade de regularização do passivo acumulado, isso é importante deixar claro. A necessidade de adequar e se readequar contratos e projetos, né, às novas exigências técnicas dessa resolução conjunta. A questão da inadimplência financeira é crucial, né, é um ponto focal para as distribuidoras de energia. Então, resumindo, né, esse digamos assim, também é o nosso papel aqui como escritório de advocacia, né, que é ajudar as distribuidoras a operar e a navegar nesse novo cenário, né, com uma segurança jurídica, estratégica e eficiência regulatória. Thiago, na sua experiência, tá? Quais são os conflitos mais comuns entre distribuidoras de energia e empresas de telecomunicações e como essas disputas têm sido resolvidas? Bom, nesse ponto, né, na prática, pela nossa experiência, né, os conflitos mais frequentes entre distribuidoras de energia e empresas de telecomunicações, elas envolvem 3 pontos principais. Primeiro são as ocupações irregulares de postes, né, que muitas operadoras instalam cabos e equipamentos sem autorização, sem contrato vigente, né, o que gera riscos à segurança da população como um todo, né, e prejuízos às distribuidoras. O ponto número 2 é o preço do ponto de fixação, que há divergência sobre o valor cobrado, né? Enquanto as distribuidoras defendem preços baseados em custos reais e manutenção, as operadoras elas pressionam, né, por valores mais baixos, gerando disputas contratuais e, em último caso, até judiciais, né? Um terceiro ponto é o excesso de ocupantes e desorganização técnica. Pelo que tu vê na rua aí, né, são postes sobrecarregados, não tem padronização. Os projetos técnicos aprovados, eles causam conflitos, né, em quem é o responsável pela adequação e os custos dessa regularização. E como é que essas disputas têm sido resolvidas? Cada vez mais por ações extrajudiciais, principalmente até pela resolução normativa em conjunto, né? Situações extrajudiciais estruturadas, com notificações técnicas, intermediação reguladora e com base nas normas conjuntas, como eu falei, da Anatel e da ANEEL. E quando não há acordo, o caminho tem sido a judicialização, com decisões que, em geral, elas reconhecem o direito da distribuidora, a cobrança da ocupação, desde que dentro dos parâmetros técnicos e legais vigentes, né? Como o advogado pode atuar preventivamente em negociações para evitar judicialização nesse cenário regulado e competitivo, Thiago?
Na questão da atuação preventiva, né, o advogado ele tem um papel estratégico nesse ambiente regulado e altamente competitivo, né? Como somos oriundos do setor elétrico, aqui no escritório nós temos uma visão mais ampla do setor regulado como um todo, né? E isso ajuda bastante no dia a dia. Nesse ponto, a principal forma de evitar a judicialização é atuando preventivamente, desde a negociação, né, até a formalização contratual. E isso envolve, né, dentre esses pontos, a revisão técnica e jurídica dos contratos de compartilhamento, né, que tenha cláusulas claras sobre os valores, responsabilidades, regularização e o próprio desligamento, né, para a fixação desses cabos. A interlocução com os órgãos reguladores, né, para garantir que as obrigações contratuais elas estejam, né, alinhadas com a legislação vigente. E análise e validação de projetos técnicos, né, de ocupação, assim evitando notificações, multa, riscos à segurança como um todo, né? E sobretudo nesse caso a intervenção de conflitos ainda na esfera extrajudicial por meio de notificações fundamentadas, né, propostas de acordo e mediações técnicas, né? A regulação atual é suficiente ou falta de integração entre municípios, agências, empresas para garantir seguranças jurídicas e organização urbana? Bom, a regulação atual ela trouxe avanços importantes, né? Principalmente com a atuação conjunta entre a Anatel e a ANEEL, que estabeleceram regras mais claras, né, sobre o uso e o compartilhamento de postes, né? Mas acreditamos que sempre há espaço para melhorias. Para nós, assim, imaginamos que o que falta é a integração, né, mais efetiva entre as agências reguladoras, as empresas e os municípios, né, que são os responsáveis pela organização do espaço urbano, né? Hoje nós temos normas técnicas e econômicas bem estruturadas, mas vislumbro ainda uma pouca articulação com o poder público local, né, que dificulta o ordenamento da fiação, a remoção de cabos inativos e a fiscalização em campo, né? Então, na prática, isso gera uma insegurança jurídica, né, sobreposição de competências e a própria demora na solução de conflitos, né? Então, acredito assim que o caminho é avançar nessa cooperação institucional com regras claras, responsabilidades bem definidas e fiscalização atuante e uma atuação coordenada entre todos esses envolvidos, né? Quais os riscos, né, e oportunidades que o compartilhamento de infraestrutura representa para as empresas nesse novo cenário de conectividade e expansão aí do 5G? O compartilhamento de infraestrutura, especialmente de postes, ele é estratégico, né, nesse novo cenário de conectividade e expansão da banda larga, né, no 5G. Então, as oportunidades elas são enormes, dentre elas a redução de custos com implantação de rede, né, a agilidade na expansão da cobertura, a própria possibilidade de novos modelos de negócio, né, com redes neutras e exploradoras de infraestrutura, né? Então, para as distribuidoras de energia, também há uma chance de gerar receita regulada e otimizar a gestão dos ativos físicos, né? Mas é importante deixar claro, assim, existem riscos importantes, né? Também nessa questão da velocidade, né? Então, que é a ocupação desordenada, né? Sem critérios técnicos, que pode comprometer, né, a segurança da rede elétrica como um todo. E isso é crucial, né, para o desenvolvimento econômico de todo mundo também. A ausência de contratos formais, né, ou com cláusulas que de repente tenham ficado ou fiquem frágeis, né, que pode gerar prejuízos e mais litígios ou muitos litígios. E a falta de fiscalização, né, efetiva, ela pode criar passivos regulatórios e legais para todos os envolvidos, né? Então, resumindo, o 5G ele exige velocidade, mas também organização, governança e segurança jurídica, né? E se alguém quiser conhecer, Tiago, mais sobre o trabalho do escritório Dalla Rosa, né, o Dalla Rosa Santos Advogados, como pode entrar em contato com vocês? Me chamo Tiago Pedroso de Oliveira, sou sócio aqui no Dalla Rosa dos Santos Advogados, estou hoje como responsável, como coordenador da carteira extrajudicial aqui do escritório. Ficamos localizados aqui em Porto Alegre, no Centro Histórico, na Rua dos Andradas 1001, no conjunto 1601.
E atuamos de forma nacional, né? Ficamos baseados em Porto Alegre, mas com uma atuação nacional. Então, venham nos visitar, venham nos conhecer, estamos à disposição aí para poder atendê-los e que vocês também possam conhecer um pouco do nosso escritório e da nossa história. Tiago, muito obrigado pela tua presença, pelas informações valiosas, e a você que nos acompanha, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, ok? Até o próximo episódio, sempre com patrocínio de Pousada Atlântica Stay Home, Espaço Laser, Cruzeiro do Sul Educação à Distância, Ótica Detalhe, Ferragem Arte Decor, Feira Medieval Von Helden e Mercado Central do Indianópolis.